Graça e paz. Vamos continuar as leituras que estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta tenho mantido por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Paulo, o apóstolo Paulo, está dizendo: gostaria que vocês pudessem saber o quão intensa é a minha luta, tanto na pregação, como também na oração, em favor de vocês e de muitos outros. O meu pedido a Deus por vocês é para que vocês tenham a preciosa experiência de conhecerem a Cristo revelado pelo Pai em vós. Que vocês tenham a forte convicção e nítida compreensão de Cristo crucificado, com vocês crucificados nele, com ele, e ressurreto em vocês. Cristo é o tudo de Deus para o nosso nada. Cristo é aquele de que nós precisamos, porque Ele é o tudo de que nós precisamos. Cristo veio para ser em nós o tudo de que nós precisamos. Por isso, irmãos, nada nos falta na nossa vida espiritual, na nossa relação espiritual com Deus. Mas Cristo só será revelado como esse tudo no interior daqueles que reconhecem que necessitam dele e que com ele morreram e ressuscitaram. Você reconhece Cristo como o tudo de que você necessita? Se reconhece, então viva como alguém que de fato reconhece, que de fato crê que Cristo é o seu tudo. Assisti um filme em que alguém caiu nas corredeiras fortes de um rio e foi levado. Logo mais à frente tinha queda d'água, pedra, rocha, e ele estava muito cansado. Ele tentava, mas não conseguia sair das corredeiras. E já estava
exausto, quando alguém jogou um laço para ele. Ele pegou aquele laço que estava preso na chincha ou cincha do arreio, e o cavalo começou a puxar o homem, tirando para fora do rio, sendo salvo. Então, fizeram um café, um fogo, sentaram, e o homem que tinha sido salvo do rio, de morrer afogado, começou a dizer ao outro, aquele que jogou o laço: eu agarrei aquele laço com tanta força, com tanto anseio, com tanto gosto, com tanta vontade. Era uma vontade desesperada de agarrar aquela corda, aquele laço, e não só agarrar o laço, mas ficar agarrado nele e nunca mais largá-lo. Eu sentia necessidade dele, do laço, da corda. Você entende isso? Dizendo ao outro. Não havia nada que me fizesse largar aquela corda, aquele laço. Se você não se sente assim em relação a Cristo, que lhe crucificou com Ele, ressuscitou para viver em você como o seu tudo, você ainda não entendeu nada do que Cristo de fato é e representa para nós. Cristo não somente é a nossa única alternativa, a nossa única esperança, Ele é também o único que pode nos salvar e também o único que é o nosso tudo. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face, e aqui eu estou nesse grupo que não viu Paulo face a face. Nós estamos também aqui. Ele fala de uma luta intensa. Para que essa luta? Paulo diz: faço isto para que o coração de vocês seja consolado e para que vocês, vinculados em amor, tenham compreensão e convicção para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Cristo. E ele continua dizendo: em quem estão
ocultos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, irmãos, é Cristo que precisa ser conhecido em cada um de nós. Não é a nossa filosofia religiosa, não é a nossa igreja, não é a nossa história, mas Cristo. Satanás tenta de todos os modos e de todos os jeitos nos distrair da pessoa de Cristo. Todo o empenho de Satanás é para que esta mensagem que fala da suficiência de Cristo não seja anunciada, não seja valorizada, não seja centralizada. Por isso, Paulo estava exortando seriamente os colossenses e a nós também, irmãos, pela mesma carta aos colossenses. Todos vocês que não viram a minha face, cuidado, muito cuidado, não percam o foco, não distraiam da suficiência de Cristo. Não percam tempo com nada que não seja Cristo. Por isso que eu disse, se você não entende a necessidade que você tem de Cristo, como aquele homem que agarrou aquele laço com tanto gosto, com tanta vontade, nada fazia ele soltar o laço. Se você não entende isso, você está perdendo seu tempo. Vá para casa, vá para onde você quiser, porque quando a gente entende isso, tudo muda em nós, nossa vida, nosso foco, nossas atitudes, alvos, objetivos, tudo. O inimigo é astuto e ele está querendo distrair a gente da suficiência de Cristo. Por isso, Paulo estava suando, esforçando, afadigando, esvaindo, agonizando em grande luta, intensa luta. Colossenses capítulo 1, versículo 29, e depois você pode repetir o capítulo 2, versículo 1. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Não era uma luta carnal, não era uma luta originária na força carnal de Paulo. Não, ele fala de uma eficácia que operava nele. É a eficácia de Cristo em Paulo, a suficiência de Cristo em Paulo, a vida de Cristo em Paulo. Luta intensa, incessante e até estressante. Que luta é esta?
Colossenses capítulo 4, versículo 12. Saúdo-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Lê novamente, por favor. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Quem é esse Epáfras? Epáfras é o irmão que pregou o evangelho da suficiência de Cristo aos Colossenses. É também o irmão que visitou Paulo, que contou a Paulo sobre os Colossenses. E daí Paulo vai escrever a carta. Paulo diz aos Colossenses que Epáfras é um servo de Cristo Jesus, que ele está sempre lutando, aí fala da luta, por eles em oração, para que os colossenses se conservem maduros e convictos de toda a vontade de Deus. Luta em oração. O que é isto? É interceder por uma mensagem, por uma pregação, por uma revelação de Cristo. Por quê, irmãos? Porque existe um levante maligno do inferno que quer nos distrair dessa suficiência de Cristo. Não esqueçam disso, irmãos. Há um levante maligno contra a mensagem, contra o Evangelho, contra Cristo, a sua suficiência. Luta de oração, oração intensa, contínua. Alguém disse que o exército de Deus caminha não de pé, mas de joelho, perto do chão, próximo do pó. Cada um de nós é um intercessor. Na Igreja de Cristo, o sacerdócio é universal. Cada um de nós é um sacerdote. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quantos aqui creem que Jesus nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados? Quantos aqui creem que Ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai? Então, irmãos, vocês são sacerdotes do Pai. Portanto, comece a partir de hoje, se ainda não faz, o ministério de oração, orando por pontos muito específicos,
Existem inimigos invisíveis que não quer que nós estejamos voltados unicamente para Cristo, a sua suficiência, a sua palavra. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ó Gálatas insensatos, quem foi que os fascinou? A versão que eu estou usando diz: quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Mas tem um feiticeiro que está trabalhando para que você não focalize Cristo e este o crucificado. Tem alguém por trás. Há um inimigo por trás que não estamos vendo, mas está atuando, agindo, operando e usando pessoas, usando pregadores. Não vem com rabo, com chifre, não vem fedendo enxofre. Mas está aí, não vem como lobo mau, mas como anjo de luz, disse o apóstolo Paulo. Vem como anjo de luz e ministro de justiça própria. Fala de Jesus, mas não tem a mensagem que liberta. A mensagem de Cristo crucificado e nós crucificados com Ele. Se o pregador não apresenta Cristo crucificado, a sua obra singular, a atração que Ele exerceu, nos crucificando com Cristo, esse pregador é um traidor de Jesus Cristo, seja lá quem for. Nós precisamos anunciar o Evangelho da suficiência de Cristo, a mensagem que liberta de nós mesmos, do pecado, nos liberta dos nossos traumas, da nossa carne, do diabo, e também nos liberta da religião. Dessas libertações todas, aí a religião é uma das mais encardidas. Pode crer. Religioso dá trabalho para ser liberto. Liberto de si mesmo e liberto da própria religião. Como é difícil a pessoa ser liberta da própria religião, que de nada vale para ela. Porque o que vale é o Evangelho de Cristo, pessoa dele. Libertação de religião é coisa difícil. É mais fácil ganhar uma prostituta do que um justo aos seus próprios olhos. Paulo também fala aos Colossenses de um conforto
Ele diz: para que o coração deles seja confortado. Colossenses 2:2. E esse consolo, irmãos, tem tudo a ver com Cristo. Tudo. O único que pode nos trazer consolo. Precisamos ficar com Cristo e apontá-lo, apresentá-lo às pessoas como a única solução e alternativa que temos. É o conforto. Se um zangão é um abelhão, você sabe o que é? Se ele cair dentro de um pote de vidro, ficará ali até ser removido ou morrer. Sabe por quê? Porque ele não vê a saída do alto. A tampa do vidro do pote está fora. O pote está aberto em cima. Ele caiu, mas ele não vê a saída lá em cima. Ele fica insistindo em achar uma saída nos lados, nas laterais, próximo do fundo. Ele fica investindo, procurando uma maneira que não existe, até se destruir, se atirando nas laterais e no fundo do vidro. Existem pessoas assim, como o zangão, que se atiram contra os obstáculos, mas sem perceber que a saída está para cima. Se você está cercado de obstáculos e sem saída, olhe para cima e encontrará a saída. O que significa olhar para cima? Do que eu estou dizendo? Eu estou dizendo de Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Cristo. Olhar para cima, olhar para Cristo como a nossa única alternativa, a nossa única solução e esperança. As pessoas que ficam olhando para as circunstâncias se afundam nelas, ou mais cedo ou mais tarde. Quando ficamos olhando uns para os outros, vamos cair em decepções. Porque a gente tem decepção. E se você fica olhando outro, a tendência é se decepcionar. Quantas vezes eu fico decepcionado? Porque você começa a ver coisas que você não esperava. Está fazendo isso? Por quê? Você olha para a pessoa, ela não está interessada em Cristo, você vê perfeitamente.
Quanto mais íntimo de Jesus você é, mais você percebe. Então, não vamos olhar para pessoas, vamos olhar para Jesus unicamente. Se ficarmos olhando para nós mesmos, nós vamos ter a oportunidade de nos deprimir, porque nós não temos condições. A nossa condição é Cristo. Um pavio encharcado do azeite da vida de Cristo. É isso que temos que ser. Um pavio por onde a luz do mundo que é Cristo se manifesta. Mas a luz não é do pavio si mesmo, é do azeite. A nossa luz é do azeite da vida de Cristo, da vida do Espírito. Tira o azeite do pavio e a lamparina se apaga. Sem o azeite, o pavio vai queimar. Sim, ele vai queimar até ser consumido, mas não dá luz durável. O povo de Deus tem o coração cheio de Cristo e um anúncio para o outro. Cristo acabou com a gente lá na cruz, com a nossa vida pecadora, e na ressurreição Ele nos encheu da própria vida dele. A vida de Cristo é o supremo tesouro. É a Cristo que temos que conhecer. Quando conhecemos Cristo, nós conhecemos o tudo que Deus tem para nós e que nós precisamos. Quando você conhece Jesus Cristo, você conhece o tudo de Deus de uma vez só. Porém, Cristo é inesgotável. Como Ele é inesgotável, Ele vai sendo revelado mais e mais para nós. Ou seja, eu cresço nesse tudo que Deus é em mim, que Cristo é em mim. Ele é tudo e nós crescemos nesse tudo. Conhecer o tudo em Cristo e crescer nesse tudo que Ele é para mim, em mim, é a minha verdadeira e única necessidade. Que Cristo mesmo, pela sua graça, nos leve a conhecê-lo em sua profundidade, na profundidade da sua pessoa, cada vez mais.